Bom dia, shalom, 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 shalom. Dia extraordinário para nós, na presença do Senhor. Esperar o pessoal tá chegando por aí. Bom dia, Nete. Gisele, Rosário, sejam bem-vindos. Gonçalo, Ira, Academia Performance também entrou. Shalom, extraordinário dia para vocês. De Wellington, bom dia, Marcão, Deus abençoe. Muito bem, já estava aqui mandando para algumas pessoas, não sei se você já compartilhou por aí. Muito bem, muito bem. Maravilha. Hoje nós já vamos começar. Nós temos que fazer uma live bem justinha, porque daqui a pouco nós estaremos no culto. Quero te agradecer mais uma vez por podermos estar juntos nessa manhã. Glorificar a Deus por podermos ter esse tempo juntos e sermos construídos com palavras de ânimo, palavras onde o Senhor nos aquece o coração. Shalom, Luciene, Deus abençoe a sua vida nesse dia. Glória a Deus, glória a Deus. Sua bênção, minha mãe. Hoje será um dia extraordinário, há uma certeza no meu coração, no meu espírito, melhor do que no coração, mas no espírito que leva para o coração. Vamos lá. Quero ler o texto que está em 1 Samuel 17, dos versículos 38 ao 40. Saul vestiu a Davi da sua armadura
e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Se você quiser ler e fazer uma leitura abençoadora sobre esse contexto, você pode ler 1 Samuel 17, a partir do versículo 1 até o 51. Quando a gente olha para essa figura, a gente pode olhar algumas coisas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de imaginar, né? E durante alguns dias, ninguém estava disposto justamente a enfrentar aquele gigante. E aí Davi, ele se oferece para poder ser um voluntário. E aí Saul, deixa eu levantar um pouco o celular aqui. Eu estou mais perto, peraí. Pronto. Vou ajudar aqui. E aí ele chama o gerente de equipamentos ali para poder falar assim: olha, me dá a melhor armadura, a mais pesada que você tiver em Israel. Eu quero proteger o Davi. E Davi, ele experimenta, ele dá aquela voltinha e ele torce o nariz. Eu estou aqui imaginando, tá? Então, isso é bom, Davi deve ter dito, com aquela armadura que Saul deu para ele, mas não é para mim. Eu tenho que trabalhar com aquilo que eu sei. E aí ele já vira e fala assim: alguém me ajuda a sair dessa armadura aqui enorme e me dá minha funda. No final ele acaba vestindo a sua própria roupa e usa as armas com que ele está familiarizado. Uma funda de couro, algumas pedras lisas, e a estratégia compensa. Aí a gente entende quando muitas vezes nós somos audaciosos e nós podemos ganhar com isso. E Davi mata o gigante e ele salva o dia, salva o povo e faz tudo acontecer. Uma das coisas que eu lembro que aconteceu comigo quando eu comecei o meu ministério, na verdade eu nem achava que ia ser um ministério. Eu era tão jovem que eu só pensava que eu precisava ajudar a igreja, suprir algumas faltas quando meu pai ia viajar, quando meus pais não estavam, e eu pregava ali. E eu lembro que eles falavam assim: olha, prega diferente, não seja desse jeito que você é, faz de um jeito diferente. E porque tem um estilo, tem um tempo, tem as pessoas. E eu vou dizer sinceramente que durante um tempo eu fui nesse tom, até mesmo na roupa e tudo mais. Até um dia que eu gritei e falei: não, eu preciso ser eu. Me dê as minhas pedras de volta. Guarda essa frase: me dê minhas pedras de volta. Eu tinha que ser eu mesmo. E graças a Deus foi assim que Deus me levou para o Brasil, me levou para alguns lugares do mundo sendo eu mesmo. E a gente começa a entender de que se nós queremos viver o impossível, se nós queremos viver o que Deus tem para nós, nós não faremos isso sendo diferentes do que Deus nos levantou para ser. Deus, Ele deu coisas para você, Ele levantou você, Ele fez você com características únicas. Inclusive ontem eu estava falando isso pro bem, eu não lembro como é que surgiu o assunto, mas eu falava para ele, falei: filho, Deus te criou para que você seja usado de uma forma única. Você é o que Deus te chamou para ser. Por isso que eu gosto de colocar nas minhas declarações aquilo que a gente declara todo domingo: eu sou o que eu sou, diz que eu sou. Isso não significa, eu não estou falando de caráter, eu não estou falando
daquilo que precisa ser mudado em nós, a respeito de mentalidade. Eu estou dizendo daquilo que Deus te deu. E aí o que a gente vai compartilhar hoje é: Deus não criou você para se encaixar. O desejo dele é que você se destaque. Não é para você se encaixar, não. É você viver algo específico que Deus já te chamou para ser, que Deus já te colocou nessa terra para ser, e permitiu que coisas acontecessem com você. Quando você nasceu, Deus te deu talentos. Quando você nasceu, Deus te deu dons. E isso não é para que você se encaixe em algo, mas para que você se destaque. Quando Jesus fala que nós fomos chamados para ser colocados no topo de uma montanha e a luz brilhar a partir dali, é dessa forma que nós vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida, sendo a luz que Deus nos chamou para colocar no lugar onde nós deveríamos estar, onde você deve estar. Você é único. Hoje você vai precisar gritar e falar assim: me dê minhas pedras de volta, eu não quero essa armadura, eu não quero isso que estão colocando sobre mim, eu não quero isso que estão colocando sobre a minha história, eu não quero, eu treinei tanto com as minhas pedras para de repente vir aqui e talvez tinha ali uma boa intenção. Eu duvido muito, porque era Saul. Saul dificilmente tinha boas intenções, mas ele disse assim: toma, me dá a maior armadura, a melhor, a mais pesada, aquela que pode proteger aquele menino. Dá para ele lutar. Mas como diz por aí, de boa intenção, o inferno está cheio. E nós temos que vivenciar na verdade as nossas experiências com Deus, os nossos desafios, as nossas lutas para chegar a níveis diferentes com as nossas pedras, com a nossa funda, com aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida, com aquilo que a gente vive todos os dias. Você flui no que Deus tem para você, quando você é quem foi chamado para você ser. Uma das coisas que a gente sabe é que a mediocridade ela é produzida em massa. Você não nasceu para ser medíocre, você nasceu para ser único. Você não nasceu para ficar na média, porque uma das coisas que a gente sabe, que a gente fala diversas vezes é: mas todo mundo é assim. O fato de todo mundo ser assim não significa que Deus te deu também a mesma armadura que os outros. Então, o destino acaba sendo feito sob medida. Aí, aquilo que eu chamo de cristianismo mesquinho vai diminuindo as nossas distinções. Nós não fomos colocados na igreja para sermos todos iguais no sentido de talentos, de dons, de pensamentos. Não vou dizer de pensamento porque a gente tem que ter um só pensamento. Eu estou dizendo de que a sua diferença soma no propósito que Deus tem para uma geografia. Quando nós temos audácia, quando nós somos audaciosos em Deus, num chamado que Deus tem para nós, porque a gente não pode deixar de entender que nesse tempo, quando Davi falou: me dê minhas pedras, ele já tinha sido ungido rei. Então ele tinha já algo do Senhor, porque a Bíblia diz que o Espírito tomou posse de Davi. Então já tinha algo do Senhor sobre a vida dele, ele tinha um discernimento diferente, ele olhou para as coisas de um jeito diferente. Então a gente não quer ser diferente para ser rebelde. Nós somos diferentes para sermos a nossa peça no quebra-cabeça de Deus, no propósito que Ele tem. Você nunca chegará na metade do que Deus tem para você, do que sonhou para que você se tornasse, a menos que você abrace a pessoa única que Deus fez para você ser em primeiro lugar. Você é único. Você é único. Ele fez você com propósito, de propósito e para um propósito. Você tem um DNA único, com talentos, com paixões, com experiências únicas que ninguém mais nessa terra tem. Então eu quero que nessa manhã você
se levante justamente para viver esse sonho de Deus. Você é um sonho de Deus, um sonho único. Às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem conosco, às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem na nossa vida, e a gente só vai entender quando a gente olha e fala, meu Deus, isso aconteceu, é a pedra. Quais são as 5 pedras que você tem? Sempre me perguntam, quando eu falo sobre isso, eu já até preguei sobre isso, para que 5 pedras, né? Se só tinha um gigante. Mas Golias tinha 4 irmãos. Então as pedras eram a forma que Davi vivia treinando. Ele treinou no urso, ele treinou no leão, ele treinava ali talvez até brincando com as ovelhas, mas ele era muito hábil com aquilo. E tem algo em você, tem características, tem paixões, tem talentos em você que serão extremamente úteis nas mãos do Senhor. A gente sabe que foi a pedra que chegou na testa do gigante, mas uma pedra não derruba o gigante se ela não for potencializada em Deus. Então o teu talento, a tua paixão, os teus sonhos potencializados em Deus, você vive o impossível. Então hoje você vai precisar dizer, me dê as minhas pedras de volta, porque Deus não me chamou para eu me encaixar, Deus me chamou para eu me destacar. Você é luz. Você é luz para ser colocado num lugar muito alto e brilhar a partir dali. Está na hora de você se mover em torno disso que Deus te deu. Deus, ele não te chamou para viver o que eu tenho que viver. Talvez até para corrigir. Deus te chamou para estar comigo naquilo que nós vamos viver juntos, mas da forma que você tem como características, como potencialidades em Deus. Deus, ele já te escolheu, Deus já te chamou, Deus já te amou nesse sentido, colocando sobre você coisas que só você tem, colocando sobre você coisas que só Ele pode colocar e moldar você para isso. Portanto, nessa manhã, eu queria que você se posicionasse justamente para viver esse impossível, sendo quem Deus te chamou para ser. Queria que o grito da tua alma hoje fosse justamente: me dê as minhas pedras. Eu não vou andar na armadura desse mundo. Até porque tem gente que está em uma armadura que está protegendo ele de coisas desnecessárias. Talvez você esteja se protegendo do seu esposo, dos seus filhos, dos seus amigos de jornada, dos seus conservos, dos seus líderes, dos seus pastores. Quando, na verdade, para eles você tem que se abrir. Tira essa armadura e pega as pedras de volta. Porque o Senhor quer ser o seu escudo. O Senhor quer ser sua fortaleza. E você só vai viver o impossível quando Ele for o seu escudo. Quando Ele for a sua fortaleza. E Ele vai falar, agora ataca a sua pedra. Porque eu vou potencializar a sua pedra e ela vai bater no alvo. E eu vou, com o meu poder, derrubar o gigante. Eu vou, com o meu poder, fazer algo que aos olhos dos outros é impossível. Mas eu tenho as minhas pedras. Sempre como eu lembro de pedra, a Bíblia nos chama... Eu quero falar sobre 2 tipos de pedra. Vai ter situações que você vai precisar de Jesus. Ele é a pedra angular. Você vai precisar direcionar. É aquilo, né? Tem vezes que você vai ter que pedir, Senhor Jesus, abra a porta, porque é o diabo que está batendo. Lida com ele. Mas a Bíblia também nos chama de pedras vivas, vamos dizer assim. Nós somos usados para construir e edificar a vida dos nossos irmãos. E vão ter vezes que nós seremos a bênção do nosso irmão para vencer gigantes. E nós vamos nos colocar à disposição. Mas mesmo assim, eu tenho dito isso,
Deus nos colocou nessa geografia, Deus nos fez caminhar juntos com um propósito. Você é uma pedra que Deus colocou como instrumento para a minha vitória. Juntos nós vamos vencer e nós vamos cortar a cabeça do gigante. Nós vamos viver o impossível juntos. Por isso, hoje é o dia de nós gritarmos: me dê a minha pedra. Me dê a minha pedra de volta. Aquilo que só o Senhor pode fazer com você e através de você. Porque você é o único no projeto de Deus. Você é o único no que Deus te chamou para ser. E eu sei que grandes coisas estão por vir. A partir da sua vida, a partir daquilo que o Senhor já tem escrito para que você viva. Que nessa manhã, em nome de Jesus, você se levante dessa live, sabendo que o Senhor te escolheu com um propósito maravilhoso e de que você é único, você é um sonho de Deus, você é uma peça importante em um propósito, em um projeto. E você não precisa do que os outros, do que a armadura que as pessoas querem colocar sobre você. Você não precisa desse resultado. Você deve deixar que Deus seja o seu escudo, a sua fortaleza. E você vencerá naquilo que o Senhor te chamou para vencer, para ser, e na batalha que Ele te deu. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida nesse dia, para a glória do Senhor. Viva o impossível com as pedras que você conhece. Deus te abençoe, meu querido. Nos vemos daqui a pouco. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e que em tudo você viva como aquele que é mais que vencedor em Cristo Jesus e que tem talentos, paixões, propósitos, desejos únicos que tornam você único nessa terra para você fazer coisas extraordinárias para a glória do Pai. Deus abençoe e até daqui a pouco. Shalom, um beijo. Nos vemos daqui uns minutinhos. Beijão. Tchau, tchau.